Olha, você já pensou em redirecionar a sua carreira? O fim do ano já chegou e muitas pessoas pensam em mudar de emprego, outras em aperfeiçoar qualidades e planejar as metas para 2013. Mas muitas vezes o resultado não é o esperado não, né? Para falar sobre o mercado de trabalho e carreira, eu recebo aqui a Luzia, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional de Santa Catarina. Boa tarde, seja bem-vinda, Luzia. Obrigada, boa tarde. Olha, a gente estava conversando um pouquinho aqui durante o intervalo, essa questão das pessoas estarem insatisfeitas, né, com o seu trabalho, e principalmente no fim do ano, já pensando em mudar para o ano que vem. E você estava me dizendo que é uma coisa muito pessoal a questão da insatisfação e que é totalmente aquilo que a gente pensa assim, a carreira depende totalmente de você. Exatamente, certo? Bruno. A carreira profissional é uma coisa exclusivamente da pessoa ou da decisão dela. Então, a busca por uma nova alternativa de trabalho está muito focado, Bruno, naquilo que a pessoa pretende fazer, aquilo que lhe traga uma realização pessoal. Isso é muito importante, que às vezes as pessoas acham que a questão está relacionada à decisão da empresa, que não oferece oportunidade. Definição de carreira, desenvolvimento de carreira é uma questão intrapessoal que vem de encontro com as expectativas de vida da pessoa, com o que ela pretende, com o que ela gosta e onde que ela se realiza profissionalmente. Então, acima de tudo, essa escolha é uma decisão que depende muito da pessoa. Às vezes não está tão relacionada à empresa ou às possibilidades existentes, mas sim ao desejo da pessoa da busca dessa alternativa. Como que é possível a gente lidar com aquele conformismo, com o comodismo também, porque muitas vezes a gente tem esse desejo, mas não tem a atitude? Sim. Carreira é um planejamento, né? Então, antes de tudo, é pensar o que eu quero. O que eu pretendo fazer e aí pensar como eu sair dessa situação para chegar na situação que eu pretendo chegar. A busca de um sonho profissional, as etapas, analisar qual é a sua definição em si. O que acontece muitas vezes é que as pessoas planejam, almejam sonhos, buscam alternativas, mas não executam os passos necessários para se atingir essa carreira de fato. Então, esse que é o ponto mais importante. São duas questões fundamentais que eu entendo. Primeiro, saber o que quer fazer o planejamento então para isso, e segundo, efetivamente fazer a execução, né? Nenhum planejamento efetivamente se concretiza se a pessoa não executar. Então são dois passos fundamentais: planejar aquilo que se pretende e começar o desenvolvimento desse processo, porque carreira é um processo construído ao longo dos anos. Não são questões fins, são itinerários de uma vida profissional que são seguidos. Agora, faz parte desse planejamento a questão do currículo, né? Fazer um currículo atraente, porque se de repente você está pensando em mudar realmente, você vai ter que ir em busca de uma nova oportunidade. Ok. O que é um currículo atraente? Currículo, para mim, é uma carta de apresentação da pessoa. Então, ele deve ser sucinto, mas claro o suficiente para que aquela pessoa que receba e leia o seu currículo entenda qual é o seu principal objetivo. Quais são suas expectativas e o que você tem a oferecer, né? Quais são as suas competências desenvolvidas, quais foram as suas trajetórias profissionais, qual foi a sua trajetória profissional até o momento, o que você deseja na sua vida efetivamente. Então, o currículo é uma carta de apresentação que tem que ser estritamente clara, objetiva e muito concisa com aquilo que você faz, que traga no seu contexto uma apresentação pessoal e profissional do desejo daquilo que a pessoa pretende fazer. Ali já tem que estar explícito, então, o primeiro passo, né? Primeiro passo. Então, assim, de entrada se coloca os dados pessoais de identificação, né, no currículo. Não há necessidade de colocar documentos, a não ser que você está se candidatando a uma vaga onde é exigida a documentação, mas não há necessidade. Em segundo momento, colocar quais são os seus objetivos profissionais. Externalizar o seu objetivo já é uma reflexão da própria pessoa quando ela vai escrever o currículo. O que eu quero mesmo na minha vida profissional? O que eu pretendo ser? O que eu pretendo fazer? Então, isso deve também estar muito claro no currículo. O que tem que se tomar cuidado, às vezes que a pessoa coloca assim, o objetivo focado em áreas estritamente distintas. Eu gostaria de trabalhar na área financeira e gostaria de trabalhar na área de recursos humanos. São duas áreas distintas de competência. Ali já tem que ter o foco. Ali tem que estar o foco, exatamente. Ali já tem que isso, exatamente. Isso é extremamente importante. Definir qual é o foco, qual é a área, qual é a sua melhor competência. Porque a melhor competência da pessoa é que vai levar ele a ser o melhor candidato à vaga que ele está se candidatando.
Em segundo momento, colocar quais são as qualificações, quais são as competências que a pessoa já tem desenvolvida naquela área de habilidade que ele fez. Uma coisa que eu ressalto que é extremamente importante, não são somente as atividades formais profissionais que a pessoa deve relatar da experiência, mas colocar também atividades que às vezes não estão registradas efetivamente em carreira, mas que deu desenvolvimento a ele, viagens que ele fez a trabalho voluntariado é extremamente importante. Tudo isso enriquece muito. Tudo isso enriquece o currículo. O currículo, então, ele tem que constar esses dados, não deve ser um currículo muito extenso, preferencialmente que caiba dentro de uma página A4, né, com letra de tamanho 12 mais ou menos, não use negrito, não enfeite currículo. O currículo é uma carta concisa e que tem que ser objetiva. Então, coloque essas informações de forma que venha atrair o selecionador a fazer uma entrevista onde você tem a oportunidade de mostrar mais as suas competências. Tá certo. Luzia, tem algum e-mail ou algum site que o pessoal pode dar uma olhadinha para ter mais orientações? abrhsc.org.br. Tá certo. Obrigada pelas orientações. Acho que foi de grande valia, porque tem muita gente aí pensando em mudar. Uma boa tarde para você, Luzia. Obrigada, Bruno. Boa tarde. Depois do intervalo tem artesanato. A gente vai aprender a fazer uma mini árvore de Natal com fuxico, que fica linda, viu? Sai daí que eu volto já. Balacobaco. Roberto é pego de surpresa.